Encontrei um grupo de WhatsApp da família do meu marido cheio de racismo contra mim e minha filha. Agora não sei se devo continuar casada com ele. Desde o começo, eu sabia que casar com o Lucas não ia ser fácil. Lá no fundo, eu tinha plena consciência disso. Ele vinha de uma família branca, tradicional, daquelas que se orgulham do sobrenome e das fotos antigas penduradas na parede. Eu, por outro lado, sou uma mulher negra, criada num bairro onde o que mais importava não era a fachada da casa, e sim o cheiro do café passado na hora e as risadas na calçada. A gente se apaixonou no meio dessas diferenças, como se o amor não ligasse para histórias antigas nem para expectativas familiares. Éramos jovens, intensos, cheios daquela certeza ingênua de que o amor bastava para derrubar qualquer muro. E por um tempo ele bastou mesmo. Lucas sempre foi carinhoso comigo, meio protetor até demais, e tinha esse jeito de querer conquistar o mundo comigo do lado dele. Quando ele me pediu em casamento, eu não pensei duas vezes. Foi uma cerimônia simples, só com alguns amigos meus e a família dele, que me olhava como quem vê algo que não se encaixa no cenário. Eu tentei ignorar aquelas olhadas atravessadas. Eu tinha o Lucas, e achava que isso era suficiente. O nascimento da nossa filha, a Nina, foi o momento mais feliz da minha vida. Uma menina linda com a pele morena e cachinhos que pareciam dançar toda vez que ela se mexia. Ela era a prova viva de que o nosso amor era real, de que os comentários e preconceitos não importavam. Mas junto com a Nina, as rachaduras começaram a ficar mais evidentes. A família do Lucas nunca foi abertamente agressiva comigo, mas tinha aquele tipo de jeito que machuca mais do que um insulto direto. Um silêncio constrangedor quando eu falava, um comentário inocente sobre o meu cabelo, uma comparação disfarçada de curiosidade. Lucas fingia que não via. Não leva tão a sério, Raquel, ele dizia. E eu tentava acreditar, tentava pensar que era coisa da minha cabeça. Mas tinham noites em que eu deitava com um nó apertado no peito. Não me entenda mal, eu amava o Lucas e no fundo ainda amo. Mas tem coisas que começam como uma pedrinha no sapato, e se você não tira logo, acabam machucando tanto que sangra. Era assim que eu me sentia toda vez que a gente se reunia com a família dele. E o pior, com o tempo, essas pedras deixaram de ser só minhas. Agora estavam no caminho da nossa filha também. Uma noite qualquer parecia tudo normal. Lucas no banho, Nina dormindo, e eu sentada no sofá tentando lembrar o horário da consulta do pediatra. Peguei o celular dele para procurar o número do consultório, nada de curiosidade ou desconfiança, juro. Foi por acaso. Só que como a vida adora ironias, as verdades mais dolorosas sempre aparecem nos momentos mais bestas. Enquanto procurava o contato, vi o ícone de um grupo de WhatsApp que eu nunca tinha visto. O nome era Família com um coração vermelho do lado. Por instinto, cliquei. E foi ali que encontrei um mar de mensagens que me gelaram o sangue. Não era uma simples conversa familiar. Eram piadas, deboches, insinuações sobre mim e pior ainda sobre a Nina. Essa menina vai precisar de protetor solar até no inverno, do jeito que é moreninha. Ainda bem que puxou os olhos do Lucas, porque senão parecia adotada. Tomara que não herde tanto a pele da Raquel, a família já tá escura demais com ela. Fiquei paralisada. Senti como se alguém apertasse meu peito, tirando o ar. O pior não eram nem os comentários, mas ver que o Lucas estava lá, no grupo, presente em cada mensagem, quieto sem dizer uma palavra. Nenhuma defesa, nenhum para com isso. Só o silêncio. As mãos tremiam, mas mesmo assim comecei a tirar prints e mandar pro meu próprio celular. Eu precisava de provas. Sabia que depois ele podia dizer que eu exagerei, que entendi errado. Não, eu precisava registrar. Cada print era um lembrete de que eu não tava louca, de que a dor era real. Quando ouvi o chuveiro desligar, o coração disparou. Respirei fundo, fechei o grupo e deixei o celular em cima da mesa. Sabia que a conversa que vinha não ia ser qualquer uma. Ele saiu do banheiro só de toalha, sorrindo como se nada tivesse acontecido. Mas eu tava ali, sentada no sofá com o olhar fixo e o telefone na mão. Lucas percebeu na hora que tinha algo errado. Raquel, o que foi? Perguntou num tom entre preocupado e tenso. Não respondi. Só coloquei o celular na mesa com a tela acesa, mostrando as mensagens. Na mesma hora o rosto dele perdeu a cor. Quando Lucas viu a tela, ficou imóvel, como se o tempo tivesse congelado entre a gente. Ele nem tentou pegar o celular, só olhava para as mensagens com o olhar perdido, como quem vê uma bomba prestes a explodir. Eu sentia o sangue ferver, a garganta seca, mas a raiva era tanta que me mantinha firme. Como você pôde, Lucas? Soltei, com a voz tremendo mais do que eu queria. Ele abriu a boca, mas demorou para responder. Parecia que as palavras tinham travado na língua. Raquel, eu não sabia que as coisas estavam tão assim. Eu ri, mas foi aquele tipo de riso amargo, de quem já não tem mais paciência nem força para fingir. Não sabia? Desde quando você não sabia? Você não tá nesse grupo? Não leu cada piadinha sobre mim e sobre a sua filha? Apontei pro celular como se fosse uma arma. Lucas passou a mão no cabelo molhado, nervoso, sem conseguir me encarar. É que eu não queria criar confusão, Raquel. Você conhece a minha família. Eles sempre foram, desse jeito. Eu achei melhor não dar importância. Foi ali que eu quebrei. Senti o peito explodir de indignação. Não dar importância? Eles estão falando da nossa filha, Lucas. De mim, da mulher com quem você casou. E você faz o quê? Fica calado para não incomodar sua família? Ele levantou o tom, quase como se tentasse justificar o injustificável. Eu só queria evitar briga. Queria manter a paz.
A paz com quem? Interrompi furiosa. Com eles? Porque comigo você não manteve paz nenhuma. Me deixou sozinha, exposta, como se o que dissessem sobre mim e sobre a Nina não fosse digno de defesa. O silêncio que veio depois pesava no ar. Lucas abaixou o olhar, incapaz de sustentar o meu. E naquele instante, eu percebi, não era a primeira vez que ele escolhia o silêncio. Só que dessa vez eu tinha as provas nas mãos. Eu tô cansada, Lucas. Cansada de fingir que tá tudo bem. Cansada de sorrir enquanto me apunhalam pelas costas. Eu não vou deixar a Nina crescer cercada desse veneno. Falei com a voz embargada, as mãos tremendo. Ele deu um passo na minha direção, como se fosse me abraçar, mas eu recuei. Eu não queria consolo. Eu queria verdade. Queria atitude. Raquel, ele murmurou quase num suspiro. Me dá um tempo, tá? Eu não sei como lidar com isso. Um tempo? Repeti, incrédula. Um tempo pra quê? Pra decidir se vai defender sua filha ou continuar se escondendo atrás da sua mãe. Minha voz estava alta, mais alta do que eu pretendia, e por um segundo temi acordar a Nina, mas não dava mais pra segurar. Era como se todos os engasgos de anos estivessem saindo de uma vez. Lucas, visivelmente perdido, caminhou até a porta. Eu vou pra casa da minha mãe. Preciso pensar. E foi. Assim, do nada. Saiu e fechou a porta, me deixando ali sozinha, com o eco da minha própria voz e o coração estraçalhado. Desabei no sofá, segurando o celular como se ainda precisasse confirmar que aquilo tudo era real. Abri de novo o grupo, rolei pelas mensagens. Li cada ofensa disfarçada de piada. Os olhos ardiam, mas eu não chorei. Não ia dar esse gosto pra eles, nem na imaginação. Alguns minutos depois, o celular vibrou. Era a mensagem de uma das tias dele. Raquel, você tá exagerando. São só brincadeiras, não precisava levar assim. Respirei fundo e respondi, sem pensar duas vezes. Brincadeira é piada de bom gosto. O que vocês fizeram é racismo. Logo veio outra, de um primo. Relaxa, ninguém quis te ofender. Você é muito sensível. E depois um tio. Você tá destruindo a união da família por bobagens. Aprende a rir das coisas. Senti a raiva subindo, queimando. E escrevi, se vocês voltarem a falar da minha filha desse jeito, eu denuncio. E se pra vocês respeito significa perder a união familiar, então a família já acabou faz tempo. Bloqueei alguns, ignorei outros. Não ia dar mais espaço pra quem me machucava. Enquanto isso, Lucas continuava calado. Nenhuma mensagem, nenhuma ligação. Eu respirei fundo, juntei coragem e escrevi algo direto, sem rodeios. Eu não posso continuar vivendo assim. Ou você coloca limite na sua família, ou o nosso casamento acaba. Vi as duas setinhas azuis aparecerem. Lido, mas nenhuma resposta. Fiquei olhando pra tela, sentada no silêncio, com a Nina dormindo tranquila no quarto. E aquilo me rasgava, porque ela dormia serena leve, enquanto eu me sentia partida ao meio. As horas passaram. O celular ficou mudo, e eu sabia, lá no fundo, que tinha chegado a um ponto sem volta. Eu não podia deixar que a covardia dele virasse exemplo para minha filha. Mesmo assim, uma parte de mim ainda queria acreditar que ele ia reagir, que de alguma forma, ainda ia escolher a gente. Os dias depois daquela discussão foram um vazio estranho. Lucas não voltou para casa de imediato. Mandou só umas mensagens curtas, frias, como se estivessem escritas por obrigação. Preciso de um tempo. Tô pensando. Palavras ocas, sem atitude, como se com meia dúzia de letras fosse possível sustentar tudo que a gente construiu. Eu não respondi. Sinceramente, nem sabia o que dizer. Nem se queria dizer alguma coisa. A casa parecia grande demais sem ele. Cada canto trazia uma lembrança. A caneca esquecida na pia, o par de sapatos jogado perto da porta, o cheiro do shampoo dele ainda impregnado no travesseiro. E eu fingia que não via. Me agarrava à rotina, me concentrava na Nina. Ela era a única coisa que ainda fazia sentido. Nina, tão pequena, tão inocente, não entendia nada. Me olhava com aqueles olhinhos curiosos. Estendia as mãozinhas pra brincar. Pedia musiquinha antes de dormir. E eu me agarrava nela como quem segura um pedaço de chão em meio a um naufrágio. Quando ela me abraçava, o mundo parecia menos cruel. Era como se, mesmo com tudo desmoronando, a gente ainda tivesse o nosso universo particular. Claro que tiveram noites em que eu desabei. Depois que Nina dormia, eu me sentava no chão da sala, abraçava os joelhos e deixava as lágrimas caírem em silêncio. Tinha medo até de chorar alto, para não contaminar o sono dela com a minha dor. E ali, entre soluços, eu me perguntava 1 milhão de coisas. Será que casei com a pessoa certa? Será que ignorei sinais óbvios? Será que minha filha merecia crescer num lar cheio de ausências e meias palavras? Mas, curiosamente, no meio de tanta dor, algo começou a brotar dentro de mim. Uma força nova. Uma vontade de reagir, porque não era justo. Não era justo eu carregar o peso sozinha. Não era justo minha filha crescer num ambiente onde ela seria tratada como um erro de tom de pele. Foi aí que decidi procurar ajuda. Não porque eu me achasse fraca, mas porque eu precisava de ferramentas. Eu queria quebrar os ciclos, não repeti-los. Queria dar pra Nina um futuro mais saudável, mesmo que custasse o fim de um casamento. Liguei pra uma psicóloga indicada por uma amiga. Na primeira sessão, chorei o que não chorei em semanas. Foi libertador. Falar sem ser interrompida, sem precisar me justificar, foi como soltar o ar depois de segurar por tempo demais. Quando terminei de contar tudo, ela me olhou com calma e disse algo que ficou martelando na minha cabeça por dias. Raquel, você não pode controlar o que a família do Lucas pensa ou diz, mas pode decidir o que aceita e o que não aceita. E esses limites que você coloca agora são o que vão ensinar sua filha o que é respeito. Saí de lá com o peito apertado.
mas com uma clareza que eu não sentia há muito tempo. Eu não podia obrigar o Lucas a mudar, mas podia exigir que ele se posicionasse. Porque ficar calado também é uma escolha, e uma que nos estava destruindo. Durante esse período longe dele, comecei a lembrar mais da minha família. Minha mãe, sempre risonha, dona de um abraço que curava. Ela me ensinou que dignidade não se negocia. Meu pai, quieto, paciente, dizia que eu nunca devia deixar ninguém me fazer sentir menor. E pensei, se ele soubesse que a neta era alvo de piadas dentro da própria família do pai, ele explodia. Essas lembranças me davam força, mas também me mostravam o tamanho do buraco onde eu tava. Porque diferente da casa dos meus pais, a dos sogros era fria, cheia de aparências, de falsos sorrisos e comentários venenosos. Um lugar onde eu nunca fui realmente bem-vinda. Uma tarde, enquanto eu e Nina brincávamos sentadas no chão da sala, ela começou a alinhar suas bonecas e cantar para elas, toda concentrada. E ali, olhando para aquela menininha linda, moreninha, cheia de vida, eu pensei, não importa o que aconteça, ela vai crescer sabendo que é suficiente. Que não precisa mudar para ser amada. Mesmo que para isso eu tenha que seguir sozinha. Aquele pensamento me atravessou feito um raio. E de repente eu não senti mais tanto medo do futuro. Ainda doía, claro. Ainda latejava. Mas o medo tinha virado coragem. Coragem de ser mãe, mulher e, acima de tudo, alguém que se respeita. E justo quando eu comecei a sentir um fio de paz, quando tava criando uma nova rotina só minha e da Nina, o Lucas apareceu. Era de noite. Eu tinha acabado de colocar Nina na cama. Ouvi o som da chave girando na porta e o coração deu um salto. Por um segundo, não soube se queria abraçá-lo ou expulsá-lo dali. Ele entrou cabisbaixo, com a barba por fazer, o olhar cansado, os ombros pesados. Parecia ter envelhecido em poucos dias. Me viu, mas não se aproximou logo. Ficou parado, com aquele silêncio denso entre nós. Raquel, ele falou baixinho, como quem teme ouvir o próprio eco, eu sei que fiz tudo errado, mas eu não quero perder você, não quero perder a Nina. Eu fiquei de braços cruzados, séria. Já não tinha espaço para promessas bonitas. Ele continuou, eu vou conversar com a minha família, vou colocar limites, e se eles não aceitarem, eu corto relação, com quem for preciso. Os olhos dele me procuravam, ansiosos por perdão, mas dentro de mim, só havia cautela, porque palavras eu já tinha ouvido demais. Enquanto ele falava, eu sentia uma mistura difícil de descrever. Uma parte de mim queria simplesmente correr e abraçá-lo, acreditar que tudo podia voltar a ser como antes, que o amor bastava para curar o estrago. Mas outra parte, uma parte cansada, calejada, sussurrava que não bastava mais ouvir. Agora eu precisava ver. Não adianta só dizer, Lucas, falei, sem desviar o olhar. Eu preciso ver que você vai fazer. Ele assentiu, como um menino que sabe que aprontou. E nos dias seguintes comecei a perceber pequenas mudanças. Lucas começou a passar menos tempo com a família. Recusava convites para almoços, inventava desculpas, dizia que precisava ficar comigo e com a Nina. Eu observava tudo de longe, sem comemorar antes da hora. Queria saber se era real ou se era só mais uma tentativa de apagar o incêndio com promessas. Uma noite, ele chegou em casa com um livro na mochila. Colocou sobre a mesa e disse, é sobre casamentos interraciais. Eu quero entender melhor o que você sente. O que a gente vive. Eu fiquei em silêncio por um instante. Não sabia se ria ou se chorava. Parte de mim se surpreendeu. Outra parte pensou, só agora? Mas deixei pra lá. Se ele queria aprender, que aprendesse. Só deixei claro, com o olhar, que eu não ia ser professora de novo. Eu já tinha explicado demais. Aos poucos, a rotina foi ficando menos tensa. Ainda discutíamos. As feridas não cicatrizam do dia pra noite, mas ele parecia tentar. E isso, pelo menos, era um começo. Eu me agarrava a Nina. Ela era meu chão, meu lembrete de que a vida ainda podia ser leve. Lembro de uma tarde qualquer. Estávamos no tapete da sala, eu, Nina e a boneca favorita dela, a Lola. De repente, ela me olhou com a maior naturalidade do mundo e perguntou, mamãe, por que o meu cabelo é diferente do cabelo do papai? A pergunta me atravessou. Era só uma dúvida inocente, mas cheia de camadas. Me abaixei até ficar na altura dela e passei a mão nos cachinhos, porque o seu cabelo é mágico, meu amor. Cada cachinho é um pedacinho de alegria. Ele é seu, é único. E é lindo assim, do jeitinho que é. Nina sorriu, satisfeita, e voltou a brincar. Olhei pro Lucas, que estava sentado no sofá, quieto. Ele queria falar, dava pra ver, mas ficou em silêncio. Mais tarde, quando a Nina dormiu, ele se aproximou e confessou. Eu nunca pensei que ia precisar explicar essas coisas. Nunca imaginei que as pessoas podiam ser cruéis por causa da cor da pele. Suspirei, cansada, mas sincera. Esse é o seu privilégio, Lucas. Você nunca precisou pensar nisso. Nós não temos essa opção. Ele abaixou a cabeça em silêncio. E pela primeira vez, senti que ele realmente estava entendendo, não só ouvindo. Mesmo assim, a desconfiança não sumia. E não ajudou quando, dias depois, chegou uma mensagem da mãe dele. Oi, filho. Queremos convidar vocês para almoçar no domingo. Precisamos conversar, colocar tudo em paz. Na hora, senti o estômago embrulhar. Mostrei a mensagem para ele. Eu não vou. Falei sem pensar duas vezes. Raquel, espera. Talvez seja uma chance. Eles podem querer pedir desculpas. Eu ri amarga. Desculpas? Depois de tudo que disseram? Você acha mesmo que vai ter um pedido de desculpas? Mas ele insistiu, tanto que no fim eu aceitei.
Não por esperança, e sim pra ver se ele realmente tinha mudado. Eu queria ver se dessa vez ele ia levantar a voz, se ia me defender na frente deles e não só no discurso. A semana antes do almoço foi um nó no meu estômago. Falei disso na terapia e a psicóloga foi direta. Você não deve nada pra ninguém. O respeito não se negocia. E eu sabia que ela estava certa. Mas só de pensar em sentar naquela mesa, ouvindo aquelas vozes que tanto me feriram, eu perdia o sono. Quando o domingo chegou, me arrumei com calma. Nada de exageros, nada de disfarces. Eu só queria estar com a cabeça erguida. Nina foi toda animada sem entender o peso daquele encontro. Lucas, ao volante, estava nervoso. O silêncio no carro falava mais do que qualquer conversa. Quando entramos na casa dos pais dele, o ar ficou pesado. Eles sorriram, mas eram sorrisos forçados, desses que fingem acolhimento, mas exalam julgamento. Cumprimentei com um oi seco, sem fingir simpatia. A mesa estava posta cheia de pratos, como se fartura pudesse esconder feridas. E logo começaram as conversas ensaiadas, o tom polido demais, a tentativa de varrer o assunto para debaixo do tapete. Eu quase me deixei levar, até que começaram de novo. As piadinhas. Olha só, a Nina tá cada vez mais cacheardinha, igualzinha a mãe, disse uma tia rindo. Outra emendou, com esse sol, vai ficar ainda mais moreninha pro verão. Apertei os punhos por baixo da mesa. Lucas percebeu. E pela primeira vez falou antes que eu explodisse. Chega, disse alto. Eu não vou deixar vocês falarem assim. O silêncio tomou conta da sala. Todos olharam para ele, surpresos, como se não reconhecessem o próprio filho. A mãe franziu o senho. Ai, Lucas, que exagero. Ninguém tá dizendo nada demais. Mas ele não recuou. Tá sim. E se vocês não conseguem respeitar a Raquel e a Nina, então não contem comigo. Eu fiquei em choque. Era a primeira vez que ele realmente se impunha diante deles. Mas antes que eu pudesse sentir alívio, ouvi uma das tias resmungar baixinho. No fim das contas, ela sempre vai fazer a gente parecer os vilões. Aquela frase foi o estupim. Ela sempre vai fazer a gente parecer os vilões. Ouvi baixinho, mas foi o suficiente para me incendiar por dentro. Por um segundo, pensei em respirar fundo, deixar passar, fingir que não ouvi, como eu fiz tantas vezes antes, engolindo o desconforto para não estragar o clima. Mas essa versão de mim morreu no dia em que eu vi aquelas mensagens no grupo. E naquele instante, eu senti, eu não ia mais ficar calada. Respirei fundo e encarei a mesa. Eu não preciso fazer vocês parecerem os vilões. Vocês fazem isso sozinhos com cada palavra que dizem. O silêncio foi imediato. O som dos talheres parou. Todo mundo me olhava, alguns surpresos, outros visivelmente irritados. Senti a mão do Lucas roçar na minha, por baixo da mesa, como se pedisse calma. Mas não dava. Eu já tinha passado da fase de engolir sapo. A sogra pigarreou, tentando manter um tom civilizado. Raquel, a gente não veio aqui pra brigar. Queremos paz, por causa da Nina. Soltei um riso curto, sem humor. Paz. Vocês chamam de paz me humilhar e rir da minha filha? A paz só existe quando existe respeito. E aqui o que não falta é ironia disfarçada de carinho. Nina, alheia a tudo, brincava com um pedaço de pão, cantarolando baixinho. Foi ela quem me deu força para continuar. Eu não vou deixar a minha filha crescer achando que precisa baixar a cabeça para ser aceita. Não dentro dessa família. Lucas me olhava com um misto de orgulho e apreensão. E aí o pai dele, que até então não tinha dito uma palavra, resolveu abrir a boca. Olha, moça, nós somos de outra geração. Talvez não entendamos as coisas do jeito que você entende. Isso não é questão de geração, é questão de caráter, retruquei sem pestanejar. Respeito não envelhece. E falta de empatia não é tradição de família, é escolha. Dava pra sentir o ar pesado, carregado. A tensão era tanta que o som do garfo batendo no prato soava como um trovão. A sogra respirava fundo, incomodada, como se eu tivesse passado do limite. E foi então que o Lucas se levantou. Se vocês não conseguem aceitar a Raquel e a Nina como elas são, então a gente não tem mais nada pra fazer aqui. A mãe dele arregalou os olhos, ferida no orgulho. Você tá mesmo escolhendo ela em vez da sua família? A pergunta veio carregada de chantagem, e eu fiquei paralisada por um instante. A resposta do Lucas era o que definiria tudo. O Lucas de antes teria abaixado a cabeça, tentado contornar, dito, não é isso, mãe, mas dessa vez ele não hesitou. Sim, tô escolhendo. Porque a Raquel e a Nina são a minha família agora. Um burburinho atravessou a mesa. Vi as tias trocando olhares, o pai pigarreando, a mãe segurando o choro, mas não era tristeza, era raiva ferida. E eu fiquei ali em silêncio, sentindo o corpo inteiro vibrar. Pela primeira vez, ele tinha dito em voz alta o que eu sempre precisei ouvir. A sogra então levantou-se bruscamente. Se esse é o caminho que você quer seguir, Lucas, depois não venha chorar quando perceber o que perdeu. Me levantei também, sem pensar duas vezes. Ele não tá perdendo nada, tá ganhando dignidade. Peguei a Nina no colo, respirei fundo e caminhei até a porta. Lucas veio atrás de mim, firme, sem olhar para trás. E enquanto a gente saía, as vozes deles começaram a subir, reclamações, insultos velados, aquele velho tom de vítima. Mas eu já não ouvia mais. Aquela casa não me cabia. Nunca me coube. E atravessar aquela porta foi como respirar depois de muito tempo debaixo d'água. No carro, o silêncio foi pesado. Nina cantarolava baixinho no banco de trás, alheia ao terremoto que acabará de acontecer. Eu olhava pela janela, o coração acelerado, tentando entender se aquilo era um fim ou um começo. De repente, Lucas quebrou o silêncio. Me desculpa. Virei pra ele, confusa. Por quê? Por ter demorado tanto. Por te deixar sozinha quando você mais precisava. As palavras saíram sinceras, e pela primeira vez não soaram ensaiadas. Ele finalmente parecia entender o que aquele silêncio custou pra gente. Fiquei quieta por um tempo, olhando pra frente.
Eu queria acreditar, queria confiar, mas aprendi, do jeito mais duro, que o amor sem ação não sustenta ninguém. Lucas, eu não quero palavras bonitas. Falei firme. Quero constância. Hoje você fez o certo, e eu agradeço. Mas eu preciso que isso seja sempre. Não só quando eu tô à beira de explodir. Ele assentiu sério. Eu entendo. E eu prometo que vai ser. O resto do caminho foi quieto. Quando chegamos em casa, Nina saiu correndo para pegar as bonecas, e eu desabei no sofá, exausta. Era uma mistura de alívio e cansaço. Parte de mim sentia que sim, algo tinha mudado. Que o Lucas finalmente tinha escolhido o lado certo. Mas outra parte ainda tremia, porque feridas antigas não fecham só com um pedido de desculpas. Mais tarde, no espelho, vi meu reflexo. Cabelos bagunçados, olheiras fundas, mas olhos firmes. Eu não era mais a mulher que ficava quieta para não incomodar. E quando Lucas deitou do meu lado e me puxou para perto, eu não recuei. Deixei, mas com o coração atento, como quem dorme segurando a própria história nas mãos. Fechei os olhos com uma dúvida martelando no peito. Será que isso foi um recomeço, ou só o início do fim? O dia seguinte amanheceu estranho. Eu acordei antes do Lucas, coisa rara, e fiquei um tempo só olhando ele dormir. A respiração pesada, o rosto cansado, parecia que tudo do dia anterior tinha caído sobre ele de uma vez. Eu, por outro lado, quase não preguei o olho. A cena na casa da mãe dele, as palavras ditas, a forma como saímos de lá, tudo ainda girava na minha cabeça. Levantei devagar, fiz café, esquentei leite pra Nina. Ela apareceu toda despenteada, com os cachinhos bagunçados, e me deu aquele sorriso que sempre me salva. Era nela que eu me agarrava. Ela era o meu fio de sanidade. Quase 9 da manhã, o celular vibrou. Olhei a tela. Era a irmã do Lucas. Meu coração disparou. Pensei em não atender, mas sabia que fugir não ia resolver nada. Respirei fundo e atendi. Alô? Oi, Raquel. A voz dela vinha carregada de um tom doce demais, falso, com veneno escondido. A gente precisa conversar. A família ficou muito magoada com o que aconteceu ontem. Minha mãe chorou a noite toda. Mordi o lábio. A velha cartada da culpa. Respirei fundo. Magoada nós já estávamos há muito tempo, e ninguém se preocupou. Do outro lado, silêncio. Depois, um suspiro. Raquel, você tá exagerando. Eram só brincadeiras. Mas com a sua reação de ontem, você colocou o Lucas contra toda a família. É isso que você quer? Dividir ele? O sangue subiu, queimando por dentro. Antes que eu respondesse, senti movimento atrás de mim. O Lucas tinha entrado na cozinha. Ele ficou parado, só ouvindo. Eu segurei firme o telefone e respondi. O que eu quero é respeito. Pra mim e pra minha filha. Se pra vocês isso significa divisão, então talvez o problema não seja eu. O tom dela mudou, ficando mais frio, mais cortante. Pensa bem, Raquel. Se você continuar assim, vai acabar sozinha. O Lucas precisa da família dele. Você não pode querer que ele abandone todo mundo. Antes que eu pudesse reagir, o Lucas deu um passo à frente e falou alto o suficiente para que ela ouvisse pelo celular. Eu não preciso de ninguém que não respeite a minha esposa e a minha filha. Fiquei em choque. Nunca tinha ouvido ele falar tão direto, sem gaguejar, sem tentar suavizar. Do outro lado, a voz dela falhou, incrédula. É sério, Lucas? Você vai virar as costas pra gente por causa dela? Ele me olhou firme, sem hesitar, por ela e pela Nina. Sim, a ligação caiu. Ela desligou na cara. O silêncio que ficou depois parecia gritar dentro da cozinha. Eu ainda segurava o celular, como se não tivesse processado direito. Lucas se aproximou e pegou o aparelho da minha mão com cuidado. Eu não quero que você tenha que ouvir mais nada disso. Fiquei olhando pra ele, sem saber se abraçava ou desconfiava. Parte de mim queria agradecer, se sentir protegida. Mas a outra parte ainda se perguntava, será que isso ia durar? Ou era só um impulso momentâneo? Me sentei à mesa tentando digerir. Ele ficou de pé me observando. Raquel, eu tô decidido. Disse firme. Se a minha família não mudar, eu não vou mais expor vocês a eles. Não volto atrás. E você acha que isso vai ser fácil? Perguntei, quase num sussurro. Não, vai ser difícil, mas eu tô disposto a enfrentar. Não respondi. Só fiquei em silêncio com um turbilhão por dentro. Era a primeira vez que eu sentia que ele realmente assumia o papel de marido e pai. Mas eu também sabia que se afastar daquela família ia ter consequências pesadas. Talvez mais do que ele imaginava. Nesse instante, Nina entrou correndo com uma boneca na mão, pedindo colo. Eu a abracei forte, como se quisesse blindá-la do mundo. O resto do dia foi tranquilo, quase normal. Ficamos em casa, rimos um pouco, tentamos brincar como se nada tivesse acontecido. Mas eu tava em alerta. Algo em mim dizia que a família dele não ia deixar barato. E à noite, quando coloquei a Nina na cama, o pressentimento se confirmou. Uma notificação apareceu no meu celular. Número desconhecido. Sem foto. Abri a mensagem. Se você continuar afastando o Lucas da família dele, a gente vai fazer o que for preciso para trazer ele de volta para onde é o lugar dele. Um arrepio me percorreu dos pés à cabeça. Não era mais uma simples briga de família. Era uma ameaça.